Você fala para ele. Amém. Eu sou feliz. Quero começar com uma pergunta para você. Quem aqui se sente cansado? Sinceramente, você fala, cara, eu me sinto cansado. Levanta sua mão sem vergonha nenhuma. Quem se sente cansado? Sinceramente, duas mãos. Tem 23 anos, não casou ainda, se sente cansado. É 23? 25. Mudou nada, né? Se sente cansado. Fala aí, Panda. Não tá ligado. O Panda é o cara que mais pula. 72 anos e é o cara que mais pula na igreja. E não tá cansado. Meu irmão, é abril. Metade de abril. E quem aqui diz, cara, eu estou precisando de férias já? Quem é capaz de dizer, preciso de férias? Em abril, já estou precisando de férias. Sabe quantas vezes você disse isso? Eu estou cansado. E eu percebi, né? Alguém me disse isso. Eu não sei como é que chama isso. Mas quando eu estou cansado, eu tenho um hábito de fazer um som, né? E aí assim, quem me disse isso foram os nossos irmãos bolivianos, lembrei agora, quando eles vieram na conferência e ficaram na minha casa. Porque vira e mexe, eu fazia assim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Aí eu percebi depois, cara, que esse é um sintoma do cansaço, né? Eu estou manifestando de um jeito que talvez fique um pouco mais leve. Então, eu acho que você também perdeu as contas de quantas vezes você disse isso. Eu estou cansado. E sabe o que é pior para nós? Porque parece que esse cansaço que nós temos não é só físico. Esse cansaço parece que não é só físico, é um cansaço na alma. É um cansaço que parece que é emocional. É um cansaço que é mental, é espiritual. É um cansaço. Sabe? A gente vive numa geração hoje que não dorme. Uma geração que não dorme. Uma geração que não descansa. Uma geração que corre muito, mas parece que nunca chega. Uma geração que ri nas redes sociais, mas chora no chuveiro, chora no volante, chora no quarto sozinho. Essa é a geração de hoje. E parece que a gente nunca descansa de verdade. Tem uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que revelou o seguinte: 72% dos brasileiros não dormem bem. Meu irmão, olha esse número, 72%. Você está dentro desse número? Eu não durmo bem, infelizmente, não durmo bem. 72% tem algum tipo de distúrbio que atrapalha o sono e que atrapalha o seu descanso. E outra, hoje, um dos principais motivos de afastamento nas empresas: burnout e ansiedade. Sabe por que isso? Porque a gente normalizou uma vida atribulada. A gente normalizou uma agenda sempre lotada. A gente normalizou esse trabalho que nunca termina. Na verdade, nos nossos dias, ser esse workaholic, esse cara que trabalha sem parar, é algo que a sociedade aprendeu a valorizar. Mas a pergunta é: será que o problema está na nossa agenda ou na nossa alma? Sabe, na semana passada, um grupo de amigos aqui da nossa igreja decidiu que eu e a minha esposa precisávamos descansar. Então eles prepararam tudo, eles se uniram sem a gente saber, prepararam tudo, levantaram uma grana para enviar a gente para uma pousada no meio do mato, no meio da floresta, para a gente descansar. E meu irmão, quem me conhece sabe que eu amo meio do mato. Eu amo floresta, amo. Sabe, primeiro dia, a Di vai abrir o banheiro, uma aranha gigante andando lá dentro e ninguém mais usava o banheiro. Ela com medo, não, e agora? Eu falei, deixa lá. Aí eu dizia, mata você, amor. Não pega nada, vai tranquilo, mas deitado na cama. E eles, não, vocês vão para o meio do mato. E sabe o que aconteceu? A gente chegou lá e, meu irmão, nem 2 horas depois,
que havíamos chegado, um poste estoura no meio da estrada, um poste de energia, e a energia acaba. Nem 2 horas de descanso. Sabe o que aconteceu? Os 2 dias que nós ficamos lá, ficamos sem luz nenhuma, os 2 dias, sem internet, sem celular, sem distração nenhuma. E todas as atrações também que a pousada tinha, não usamos nenhuma também, que todas precisavam de energia elétrica. E outra, a chuva sem parar. Da porta de casa até 1 hora antes de sairmos de lá, chuva sem parar. Ela parava às vezes 10 minutinhos, a gente corria, eu e a Di, batia umas fotos, só para parecer que a gente estava descansando, né? E aí chuva de novo. Só que a mensagem que a gente ouvia parece que era uma só. Tudo dizia: para, descansa, descansa. E a verdade é que não foi o descanso que a gente queria, mas foi o descanso que a gente precisava. Meu irmão, era tão escuro lá, que de noite você não via 5 centímetros à sua frente. É sério, cara. Nem 5 centímetros. Era muito escuro. Mas o curioso é que, sem eu falar com ninguém, nas últimas semanas, pelo menos umas 7 pessoas me procuraram para orar comigo a respeito de cansaço. Então era gente usada por Deus para me lembrar: você precisa parar. Você precisa parar. Sabe, eu sei que eu não sou o único cansado aqui. Não sou o único. A verdade é que nós vivemos numa geração esgotada. E a pergunta é: por que estamos tão cansados? Esse é o tema da mensagem de hoje. Por que estamos tão cansados? E é sobre isso que nós vamos falar. Abre comigo, se puder, em Mateus capítulo 11, verso 28. Texto na tela também, mas abre se puder. E se puder, anote, que Deus falar com você hoje também. Mateus capítulo 11, verso 28. Palavra de Jesus. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aí. Essas são palavras de Jesus, meu irmão, para um povo cansado pela religião, sobrecarregado pelos líderes religiosos da época, que impunham exigências pesadas sobre aquele povo por meio da lei. Meu irmão, eram 613 mandamentos. Isso é a Torá, 613 mandamentos que eram aplicados ali para balizar, para nortear a relação daquele povo com Deus. E diante desse povo cansado e sobrecarregado, Jesus aparece e lhe oferece descanso. Descanso. Sabe, a gente acha que vai descansar com uma viagem, que vai descansar assistindo um bom filme. Ontem eu fui assistir com meus filhos Minecraft. Quem viu Minecraft já? É legal, hein? É legal, pode ver. Tem nada de esquisito. É legal. E eu fui assim, sem expectativa nenhuma. Quem gosta de animação pode ir, que é bom demais. Jack Black ali arrebenta. Então, e a gente acha que vai descansar assistindo um bom filme, que vai descansar numa tarde sem fazer nada também, que vai descansar num jantar, num lugar especial para você. A gente acha isso. E essas coisas até ajudam a gente, mas elas não resolvem. E talvez parte do problema é exatamente esse. A gente está tentando resolver o cansaço da nossa alma com distrações para a nossa carne. E por mais que eu e a minha esposa tenhamos sido forçados
a descansar aqueles 2 dias naquela pousada, e foram 2 bons dias também, a verdade é que o corpo se cansa novamente. Sabe como que eu sei isso? A gente acabou de voltar, e 1 hora com os meus filhos, eu olhei para a cara da minha esposa e falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tanto silêncio lá. E quem conhece meu filho Pedro sabe que ele fala sem parar. Fala sem parar, assim, ele destrava, né, assim. A gente viu isso. Pô, peraí, já estamos aqui de volta, voltamos à realidade, e é isso que a vida continua. Sabe, os papais vão entender, amém? Você me entende, você que é pai, você que é mãe. Só que o que Jesus promete pra gente é descanso verdadeiro, amém? Esse texto aqui tem alguns princípios que eu quero compartilhar com você, para que talvez a gente se veja livre desse cansaço que nunca termina, amém? Então anota comigo, primeiro princípio sobre o texto: escolha o caminho da vulnerabilidade. Primeiro princípio, escolha o caminho da vulnerabilidade. Jesus disse o seguinte: venham a mim. Venham a mim. Meu irmão, ele não disse para você e para mim, leiam sobre mim. Ele não disse, participem de uma religião que fala de mim. Ele não disse, escutem pregações sobre mim. Ele disse, venham a mim. Isso fala de aproximação. É sobre relacionamento. Então ir para a academia vai aliviar o seu estresse. Viajar pode te renovar por um tempo. Dormir bem também ajuda. Mas nenhuma dessas coisas resolve o cansaço da alma. Porque o verdadeiro descanso, meu irmão, você não encontra numa atividade. O descanso tem nome. É uma pessoa. É Jesus. O descanso é uma pessoa. Só Jesus, ele pode prometer isso. Oferecer descanso que nos restaura por dentro. Amém? Por dentro. Então venham a mim. É Jesus dizendo para mim e para você: você precisa colocar os seus olhos em mim. O problema do nosso cansaço também é esse. Tem muita coisa distraindo os nossos olhos. É ruído demais. São coisas demais. São opções demais. São coisas demais ocupando o nosso coração. Mateus, capítulo 6, verso 21. Jesus também disse o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Sabe, isso é Jesus nos encorajando a valorizar e a colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Colocar a nossa atenção nas coisas eternas. Estamos desgastados demais. Sabe por quê? Porque todas as preocupações que temos estão naquilo que se desfaz, naquilo que se desgasta, naquilo que termina amanhã. Esse é o nosso problema. E o venham a mim de Jesus, ele propõe relacionamento. Sabe o que isso quer dizer para nós? Para um relacionamento dar certo, precisa ter vulnerabilidade. Você precisa de um lugar para desabafar. Amém? Existe poder na vulnerabilidade. É sobre eu e você podermos chorar na presença de Deus, mas também com os nossos irmãos. Nós precisamos disso. Guarda uma coisa: descanso e vulnerabilidade andam juntas. Andam juntas para o alívio da sua alma, para o descanso da sua alma. E desabafar é a gente retirar o lixo emocional da nossa alma. Sabe? É não acumularmos sujeira. Isso que é desabafar. Sabe por que muita gente não encontra descanso?
porque tenta ser forte o tempo todo. Esse é o problema. Só que isso, meu irmão, isso é insustentável. Você não consegue. Eu não consigo. O tempo todo não. O problema é que nós vivemos numa geração que cultua a cultura da performance. E essa cultura diz pra gente não parar nunca. Nos obriga a estarmos sempre bem, sempre produzindo, sempre sorrindo. Mas o resultado disso é uma alma exausta. Estamos sempre cansados, sempre exaustos. Sabe? Aquela vozinha na tua cabeça que diz: não mostra fraqueza. Que diz para você: engole esse choro. Que diz para você que é pai, que é mãe, que é provedor, que é líder, que é pastor: aguenta firme. É essa vozinha. Mas a Bíblia não diz para nós que quem não chora é mais espiritual. Ela não diz isso para nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus chorou. Amém? Jesus chorou. E se o Filho de Deus ele escolheu ser vulnerável, porque nós achamos que precisamos carregar tudo sozinho. Por quê? Meu irmão, tem muita gente doente, não porque falta fé, mas porque falta espaço para chorar. Falta lugar para se abrir, para ser humano, para ser verdadeiro. Nós precisamos de um lugar seguro para desabafar. E esse lugar começa na presença de Deus. Venham a mim. Mas também passa pela comunhão com quem caminha com Deus. Gente madura, gente que você confia. Amém? Quem aqui participa de um GD já? Levanta a mão aí, só para me ver. Você precisa de um lugar seguro. Você precisa de um lugar com pessoas que você aprendeu a confiar. Um lugar para chorar. Um lugar para ser vulnerável. Um lugar para ser verdadeiro. Se não participa ainda, fala comigo no final. A gente quer te conectar com um grupo como esse. Sabe por quê? Porque tem cura quando nós confessamos. Tem cura quando nós abrimos o coração. Tem cura na vulnerabilidade. Não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. Amém? E o cansaço da alma, meu irmão, só é aliviado quando o nosso coração encontra esse lugar verdadeiro. E a nossa cura só começa quando você para de fingir que está tudo certo. Para nós é quase normal isso, não é? O circo está pegando e alguém te pergunta: e aí, beleza? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É aquela conversa de elevador que a gente tem com a maioria. Que nós não temos esse lugar para desabafar. O venham a mim de Jesus é sobre eu e você nos movermos, sendo intencionais para construirmos relacionamentos de valor. Não acontece sozinho, amém? Você tem que se levantar, gastar tempo com outra pessoa, baixar a guarda, escolher estar com alguém e construir um relacionamento como esse. Porque esses relacionamentos vão proteger você. Salmos 32, verso 3, diz assim o salmista: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam. Guarda uma coisa, meu irmão: o diabo só tem autoridade sobre o seu silêncio. Ele quer que você fique calado. E ele quer que você sofra sozinho. E ele quer que você não desabafe, não seja verdadeiro. Ser vulnerável é reconhecer que eu não consigo sozinho. Então eu quero te dizer: escolha ser vulnerável. Desenvolva relacionamento com Deus e com a igreja também. Esse é um princípio importante demais para nós aliviarmos a nossa alma e termos descanso. Amém?
Outro princípio para nós importante também. Segundo princípio, alivie o peso do orgulho. Alivie o peso do orgulho. Esses dias eu ouvi algo sobre orgulho no hebraico. E a ideia que orgulho tem no hebraico é o seguinte: é de uma água que está fervendo tanto até que ela esparrama, ela transborda. Essa é a ideia de orgulho no hebraico. E sabe o que mais? O orgulhoso, ele é assim. Ele aquece tanto, tanto por dentro, que ele explode para fora e ele machuca todo mundo. Isso é o orgulhoso. A pessoa orgulhosa, ela não cabe dentro dela. Ela quer sempre se impor. Ela quer sempre ter a última palavra. Conhece alguém assim? Ela não reconhece quando está errado. Quando ela não entende quais são os seus próprios limites. Isso o orgulho faz conosco. A pessoa orgulhosa, ela quer estar sempre na frente. Amém? Ela quer sempre estar no controle de tudo. Ela quer que tudo aconteça do seu jeito e com a sua agenda. Conhece alguém assim? Aí você cutuca o marido aqui, né? Não, é você. Sou eu. Todos nós sofremos com orgulho, amém? Todos, sem exceção. Alguém já tentou aqui assistir um filme de sexta-feira na Netflix? Não, vou assistir um filme. E conseguiu. Você fica lá, cara. Não, eu tenho que assistir um filme até meia-noite, que é, mas tem que acordar cedo. Você fica meia hora, 1 hora, descendo, 1h30, não escolhe nada e vai dormir. Meu irmão, a gente não consegue escolher um filme para assistir na vida e quer controlar a vida inteira. E quer ter controle sobre tudo, sobre todos. Não é assim que funciona. Porque o orgulho, ele faz a gente dizer o seguinte: eu não dependo de ninguém. Você já disse isso? Eu já disse isso. Tem mais alguém que já disse isso? Me ajuda, só para parecer que eu sou a pessoa mais orgulhosa da sala aqui. Eu não dependo de ninguém. É isso que o orgulho faz conosco. Mas sabe qual que é o problema? Sabe de uma coisa? O orgulho cansa. O orgulho é pesado. O orgulho pesa. O orgulho faz a gente esconder a dor. O orgulho faz a gente não pedir ajuda. O orgulho obriga a gente a vestir uma máscara. Isso o orgulho faz conosco. Sabe o que é mais perigoso? A gente acha que o orgulho se parece só com arrogância. Mas não é bem assim, nem sempre é assim. Às vezes o orgulhoso, ele aparece disfarçado de responsabilidade. É quando eu e você falamos: se eu não fizer, ninguém vai fazer. É quando nós falamos: eu não posso decepcionar ninguém. Não quero decepcionar ninguém. Mas no fundo, é o orgulho dizendo: eu quero ser o centro. Eu preciso ser o centro. É o orgulho tentando nos convencer que descansar é fraqueza. Mas para esses também, Jesus disse, para esses também: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe quem ele está chamando aqui? É aquele líder que não aguenta mais a pressão de ser exemplo. Sabe quem ele está chamando? Aquela mãe que se culpa por achar que está falhando. Está chamando aquele pai que sofre, mas esconde a dor no silêncio. Aquela jovem, aquele adolescente que vive se comparando e que não acha que é suficiente. O convite de Jesus é para quem está no limite. Amém? É para gente que diz que não tem mais forças. É para quem reconhece que precisa de ajuda. Esse é o convite de Jesus. Porque tem muita gente cansada. Tem muita gente cansada.
Mas também tem muita gente orgulhosa demais para admitir. Mas Jesus nos promete: e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Isso é Jesus dizendo: não deixa o seu orgulho te impedir de descansar. Eu sou orgulhoso, sabia disso? Eu tenho dificuldade de receber. Deus vem tratando algumas coisinhas, eu tenho dificuldade de receber. Minha esposa é mais, ainda bem que tem ela. Vai acontece, vem, eu quero. Eu, não, como assim? Eu fico assim, o que vão pensar de mim? Não sei o que, não. Entendeu? Então, sabe, o orgulho. O orgulho que nos impede de descansar. Eu tenho esse problema, pessoalmente, de dizer: você não vai me ouvir reclamando. Muito difícil reclamar. Não vai me ouvir dizendo que estou cansado toda hora. Não falo isso para ninguém. Sou esse cara que chora no chuveiro, às vezes. Ou no volante também. Orgulho que nos impede de pedir socorro. Pedir ajuda. E tem gente também andando pesada demais, porque está carregando essa mochila cheia de orgulho. Sabe? Porque o orgulho, meu irmão, ele é pesado demais. Mas tem uma receita boa para ele. A gente tem algo que pode nos fazer virar a chave. E o nome disso se chama humildade. A humildade nos livra de tentar controlar tudo. Amém? A humildade nos libera para descansar. Nós precisamos ser mais humildes e menos orgulhosos. Amém? E por fim, terceiro e último princípio, quero que você também anote se puder. Aprenda a descansar no ritmo da graça. Aprenda a descansar no ritmo da graça. Sabe, Jesus não nos chamou para recebermos descanso. O convite dele é para viver descansando. Vivermos descansando. Mas o que é viver descansando? Por isso Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. Sabe, essa frase ela parece bem contraditória. Por quê? Primeiro ele promete descanso, e depois o que ele oferece é um jugo? Espera aí. Mas qual que é a chave desse texto para nós? Jesus não está dizendo que vai tirar o fardo. O que ele está dizendo é: deixa eu te ensinar a carregar do jeito certo. Deixa eu te ensinar a viver no meu ritmo. Sabe, na agricultura, o jugo era uma peça que você colocava sobre 2 bois. Então 2 bois, o jugo em cima deles. E normalmente se colocava um boi experiente com um boi mais jovem, mais inexperiente. Sabe por quê? Porque o boi experiente, ele ia ensinar o ritmo certo. Ele ia mostrar para aquele boi mais jovem a hora de andar, a hora de parar, a hora de virar. E assim aquele boi mais novo não ia se cansar tentando puxar tudo sozinho. Ele só precisava andar no ritmo do boi mais velho. É exatamente isso que Jesus está oferecendo para nós hoje. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? O que ele me disse naquela pousada: descansa, calma, anda comigo, aprende comigo, eu já sei o caminho, vem no meu ritmo. Porque o cansaço da alma, ele não vem do quanto a gente carrega, vem também de como a gente carrega o que estamos carregando. Porque o descanso de Jesus não é ausência de trabalho, meu irmão, não é isso que ele promete, sombra e água fresca, não é isso. É encontrar leveza enquanto eu trabalho.
Então, meu irmão, vai ficar claro, tá? Porque senão amanhã todos os voluntários saem dos ministérios também. E aí acabou a igreja, né? Todo mundo abandona o trabalho. Não, não é isso. Você vai continuar a viver a sua vida. Vai continuar liderando sua casa. Vai continuar servindo as pessoas, trabalhando, cuidando da família, mas agora com o coração leve. Com o coração que descansa, com uma alma descansada, com um jugo suave e um fardo leve. A verdade é que a gente não tem que mudar de vida. A gente quer isso. Eu quero mudar de vida. Alguém já pensou isso? Eu já pensei. Se eu tivesse nascido herdeiro, várias vezes. Tinha tempo que eu orava: Deus, deixa eu achar uma mala de dinheiro na rua. Eu cheguei a orar isso. Deus, só uma mala. Só uma mala. Eu conheci um rapaz que assim, que ele ficou tão desesperado, que ele falou assim: cara, eu comecei a jogar no bicho. Eu falei: sério, mano? Que mais? Não, eu comecei a jogar na Mega Sena. Mas eu prometi para o Senhor, se eu ganhar, 90% é dele. Eu falei: bom, você que sabe, cara, mas tem certeza disso? Aí ele continuou jogando, falei: não, eu mudei. Que bom, glória a Deus. E agora? Não, falei para o Senhor que se eu ganhar, 70% agora é dele. Né? E ele foi abaixando, falou: não, peraí, não dá, né? Esse cara não está batendo. Você entende? Então a vida não muda, não é sobre mudarmos de vida. É sobre aprendermos a viver essa vida com Jesus. Talvez nós estamos correndo num ritmo que Jesus não nos mandou correr. Esse ritmo não é dele, é teu. Você escolheu esse ritmo. E a raiz do nosso cansaço talvez seja que nós tentamos viver uma vida para impressionar os outros. Esse é o peso. Estamos querendo impressionar os outros e não uma vida que agrada o Pai. Mas o convite de Jesus continua sendo: deixa eu ser o teu ritmo. Amém? Diz para o seu vizinho assim, ó: ele está carregando com você. Amém? Meu irmão, você já percebeu que tem coisas que não são exatamente erradas, mas são pesadas demais para você agora, da sua alma? Sabe, não é pecado, mas está consumindo você. Não é errado, mas está pesado para você. Então Jesus, Ele quer te dizer, Ele quer te ensinar, melhor dizendo, a você a dizer não para algumas coisas, para poder dizer sim para o descanso. Porque tem pessoas que não conseguem dizer não. E eu posso te dizer não, ou melhor, não conseguir dizer não, é orgulho. Sabe por quê? Você quer ser aceito por todos. Você quer ser aprovado por todo mundo, benquisto por todo mundo. Mas, para viver descanso, nós precisamos aprender a dizer não. Para algumas coisas. Porque Jesus está nos chamando para uma vida leve. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Uma vida no ritmo da graça. Jesus disse o seguinte: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele disse: aprendam. Sabe o que isso significa para nós? Que o descanso é uma lição. O descanso é uma lição que nós precisamos aprender. E que a mansidão e a humildade são os ritmos da graça. É o que nós precisamos para vivermos com leveza. Não mais com comparação. Não mais com cobrança. Não mais com medo. Mas com paz, com confiança e com leveza. É assim que nós vivemos ao lado de Jesus. Amém? Eu quero terminar dizendo o seguinte para você: o pecado na nossa vida é sempre pesado. Amém? Nós entendemos isso. Mas tem coisas que nós precisamos abrir mão, não porque é errado, mas porque está pesado. Porque é pesado demais para a sua alma agora. Porque se o jugo de Jesus é leve, tudo que está pesado demais não veio dele. E se
não veio dele, você não precisa carregar. Sabe, Jesus está nos chamando hoje para descansar. Mas nós precisamos nos lembrar que descansar é confiar. Amém? Você sabia que a ciência até hoje não consegue entender o que é o sono? Porque o sono, quando a gente dorme, biologicamente, é perigoso para nós. Você está ali, vulnerável, inconsciente, parado. Mas espiritualmente faz todo sentido. Salmo 127, verso 2, é uma resposta para uma vida atribulada, cansada. O salmista diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Olha que coisa linda. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Eu quero falar com você que não está dormindo, meu irmão. Minha irmã, minha esposa fica me dando bronca em casa. Se eu falar meu irmão, inclui as mulheres, ela fala: minha irmã, meu irmão e minha irmã. Quero falar com você que não está dormindo. Volte a dormir. Escolha descansar enquanto você trabalha. Melhor, enquanto você dorme, Deus trabalha. Calma. Traumatizei alguns já aqui, né? Eu trabalho de noite, tudo bem, dorme de dia. Enquanto você dorme, Deus trabalha, amém? Sabe, Deus podia ter criado Eva com Adão acordado. Ele fez isso? Não, ele colocou Adão para dormir um sono profundo. Sabe por quê? Porque tem bênçãos que Deus só libera quando você para de fazer do seu jeito. Precisamos aprender a descansar. Jesus dormiu na tempestade, meu irmão. O barco ali quase virando, os discípulos desesperados. E ele também ali dormindo. Por quê? Ele estava negando o problema? Não. Ele sabia quem estava no controle. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa e o convite de Jesus para nós nessa noite. Amém? Feche seus olhos, quero orar com